precisar que vocês me acompanhem muito hoje, porque como eu já disse, tipo, várias vezes eu sempre trago temas com os quais eu ainda não me resolvi, ou tipo assim, temas que eu ainda não consegui chegar a uma conclusão, então eu tô tipo assim, trocando uma ideia aqui com vocês, sabe? Na maioria das vezes. Eu não falo sobre traumas muito abertos que eu tenho, isso é real. Então, tipo assim, se eu falo sobre meus traumas, eu falo dos traumas que eu já resolvi, assim. Os traumas com os quais eu já estou tranquila, que eu não tenho mais sonhos e pesadelos todas as noites. Mas, no geral, os temas que eu trago aqui, esses temas mais reflexivos, são temas com os quais eu ainda não estou resolvida. São temas que, assim, se alguém me perguntar, tá bom, Malu, mas o que você acha sobre isso? Eu falo, não sei. Eu posso, tipo assim, fazer um monólogo aqui e talvez no final eu não consiga chegar a uma conclusão. Então eu vou precisar que vocês realmente me acompanhem, porque esse tema aqui, ele... Não sei nem onde eu quero chegar, entendeu? Mas é uma coisa que eu parei pra pensar e foi... Na hora, assim, foi como se minha cabeça começasse a... Tipo, sabe? Sou um alarme falando, cara, eu preciso falar sobre isso. Que, como vocês viram no título, é sobre como hoje em dia está se tornando cada vez mais difícil existir nesse mundo. Então, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu vou começar contando da onde que eu surgi, da onde que essa ideia surgiu, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ser jovem em 2023, na geração da Clean Girl no TikTok, na geração dos aesthetics, na geração que faz terapia, na geração das pessoas que estão tentando melhorar constantemente e encontrar suas melhores versões. E eu acho que aí já tá o primeiro problema. Você sabe me dizer qual é a sua melhor versão? Tipo assim, você consegue colocar assim, por exemplo, você vai fazer a ficha de um personagem no RPG. Você consegue colocar uma ficha de personagem de quem é a sua melhor versão? Às vezes você consegue, tem gente que consegue, tem gente que faz aquele, não é life board, vision board, de quem você quer ser. Então pega inspiração no Pinterest, escolhe algumas frases, alguns livros, não sei o quê, e fala, não, é essa pessoa que eu quero ser no futuro. E tipo assim, respeito muito quem faz isso, mas só de pensar em fazer uma coisa dessa já me dá uma ansiedade absurda. De pensar, caramba, eu não tenho nenhum outro caminho, então eu tenho que ser essa pessoa que eu decidi lá no começo do ano, lá em janeiro. Eu não sou a mesma pessoa, eu definitivamente não sou a mesma pessoa, não tenho os mesmos pensamentos que eu tinha em janeiro de 2023. A gente tá em abril. Agora, se eu sou uma versão melhor ou pior, não sei, e honestamente não sei se importa tanto assim. O que importa é que eu sou uma versão diferente. Isso também traz um outro tema sobre essa questão de ser a melhor ou pior versão, mas isso aí eu vou ter que falar em outro vídeo, porque eu também tenho... Isso aí são muitos traumas que eu posso despejar em vocês, mas isso aí é outro vídeo. Então, essa questão do vision board, tipo, eu quero ser essa garota. Então, por exemplo, a Clean Girl Aesthetic, que é aquela garota que acorda bem cedo, então, sei lá, 5 da manhã, aí você faz uma avocado toast, você toma o seu café ou... Melhor ainda é o seu matcha, ou matcha, não sei como que fala, aquele cafezinho verde, aquele chá verde lá. Ou o seu café gelado que você faz com aquele mixer. E aí você vai treinar, você vai pra academia, aí você estuda e você tá com os seus fones enormes da Apple, porque a Clean Girl, ela precisa ser muito rica. Aí você toma o seu banho, você faz o seu skincare, você vai pra sua faculdade, você vai pro seu trabalho e você é sempre muito organizada. E você vive essa vida tranquila. Então, assim, é nessa vibe. Eu acho muito legal a estética da Clean Girl, assim. Apesar de várias problemáticas que tem por trás dessa estética, a gente não pode negar isso. Eu acho que, tipo assim, ela traz uma motivação de um estilo de vida um pouquinho mais saudável. Então, falar sobre, tipo, comer um avocado toast em vez de comer um pão com Nutella, pô, interessante. Ir pra academia todos os dias. Por exemplo, eu sigo muita gente que faz aqueles vloguinhos de rotina, aqueles vlogs bem estéticos, assim, que não é nem a pessoa falando, é só mostrando o dia a dia dela, porque eles me dão vontade de ir na academia. Então, eu não tô falando que essas aesthetics
em si são prejudiciais, mas eu tô falando que o problema é você colocar esse molde, você escolher ser essa pessoa e você se prender a isso. E você decidir que é essa pessoa que você vai ser. E isso é meio assustador, pelo menos pra mim. Eu acho bizarro. Eu não confio em mim mesma pra decidir a pessoa que eu vou ser. Não confio. Deus me livre. Dei o exemplo da Clean Girl Aesthetic, mas convenhamos que agora o que está voltando é o Heroin Chic, né? E isso, eu pensei muito em gravar um vídeo falando sobre isso. Eu já falei sobre insegurança, sobre questão corporal e tudo mais, mas se eu abrir minha câmera pra falar sobre esse Heroin Chic e a volta da glamourização dos transtornos alimentares, eu não vou conseguir manter a calma, eu não vou conseguir manter a pose, entendeu? Eu vou surtar aqui em vídeo, eu vou ter um ataque de raiva. Então, eu não vou falar sobre isso. Talvez com o tempo eu me sinta mais preparada pra lidar com esse assunto sem ficar muito puta. Mas só saibam que eu odeio Heroin Chic. Profundamente. Enfim. Então a gente tá falando sobre essas aesthetics, sobre você planejar quem você quer ser e tudo mais. E essas garotas, elas sempre fazem terapia, elas sempre conseguem ver os próprios defeitos, só que elas estão trabalhando pra melhorar esses defeitos. Elas se mantêm perto de coisas boas, de energias positivas, tentam se afastar de energias negativas. E de novo, eu não tô falando que isso é um problema, eu acho isso na verdade muito legal. É tipo um estilo de vida mais saudável, eu realmente acho muito legal. Mas não deixa de ser um molde. E isso não é coisa de agora. Tipo, eu ainda não entrei 100% no tema que eu queria falar, eu só estou fazendo uma introdução assim. Mas a questão do tema de hoje que eu vou falar, ele é mais recente, eu diria que ele é pós-pandêmico. Mas essa questão da gente tentar se encaixar nesses moldes, nesses aesthetics pré-definidos, ó, tem tempo. Tem tempo. Antes do Tumblr, tá ligado? Tipo assim, eu sempre me vi, isso é um problema que eu reparei recentemente conversando com uma amiga minha. Eu sempre vou mencionar, tipo assim, é porque eu tava conversando com essa minha amiga, e aí a gente começou a perceber que aí eu percebi esse trauma, eu percebi isso, porque a gente passa muito tempo à toa juntas, e aí a gente, é sempre a mesma pessoa, que aí a gente sempre tá jogando trauma uma na outra, e eu começo a perceber as coisas, aí eu trago pro meu canal. Ela sabe que eu me inspiro nos traumas dela pra produzir conteúdo pra cá, e pra criar personagem, inclusive. Mas eu percebi nessas conversas o quanto a minha vida inteira eu estive atrás de encontrar um molde. Eu percebi que eu sempre tive essa necessidade de me encaixar dentro desses moldes e eu me torturava, assim, eu ficava brava comigo mesma, eu me tratava mal quando eu percebia que eu tava fora. E era uma coisa muito inconsciente, que eu só percebi que eu fazia agora, conversando com ela. Então, eu acho que pra mim, isso começou muito com, talvez, signos. Porque eu tive, assim, a minha época da doida dos signos, assim, tipo, no fundamental, quando me perguntavam o que eu queria fazer, tipo, de faculdade, eu falava que eu queria fazer astrologia. Aí, com o que você quer trabalhar, Malu? Não sei. Aí eu escrevia fanfic de signos e tudo mais. Mas eu era apaixonada por signos, eu sabia todo o meu mapa astral, hoje em dia eu não sei mais. Eu sei que eu sou câncer, com ascendente em peixes, e lua em peixes, e Vênus em leão. Só sei isso. Mas eu olhava tudo isso, aí eu ficava olhando as descrições e eu percebia que eu não me encaixava, porque eu não me encaixo tão bem. Eu ficava angustiada porque eu não me encaixava nessas definições. E eu ficava tentando me mudar. Eu colocava na minha cabeça que não, eu tinha que me encaixar e eu ficava, sei lá, se mostrava uma coisa ali, que, câncer é muito sensível e chora fácil e não sei o quê. Eu não sou assim, nunca fui, na verdade. E eu ficava querendo me forçar a ser assim, sabe? Então, eu ficava muito angustiada. E aí, depois disso, vieram as aesthetics do Tumblr, eu tive muito a minha fase de, tipo assim, querer ser igual uma personagem. Então, eu queria ser igual a Hermione, eu queria ser igual a Annabeth, sabe? Aí veio, sei lá, o MBTI, aí vieram as aesthetics do TikTok. E, tipo assim, e hoje em dia a gente segue nessa, né? As coisas... os nomes só vão mudando, mas é literalmente sempre a mesma coisa. Assim, teve uma época, sei lá, 2014, que era legal ter depressão. Que a galera queria ter depressão porque era aesthetic. E vocês sabem que isso é verdade. Então, tipo assim, isso é uma coisa muito antiga, é uma coisa que já não tem nem como a gente fugir muito. E
eu acho que tem muita gente, isso é tipo, sabe aqueles problemas que só existem na internet? Isso me lembrou um pouquinho, mas na verdade não é, porque eles na verdade afetam muita gente. Eu me perdi completamente no que eu tava falando. Completamente. O mal desses aesthetics é justamente essa questão da gente querer ficar tentando se encaixar e tudo mais. Eu sempre fiquei muito... Gente, eu ficava tão angustiada. Porque, tipo assim, até hoje em dia eu tenho que pensar muito, eu tenho que prestar muita atenção. Então, às vezes, tem, sei lá, aquelas correntinhas de Instagram, aquelas caixinhas ali de, tipo, faça você mesmo, sei lá. Poste a sua versão. Então, sei lá, 4 personagens que te definem. Ou um personagem que te define. Me dá uma angústia, me dá uma ansiedade, me dá um nervoso de ter que escolher, de ter que ser um negócio perfeito. E aí, às vezes, eu falo, nossa, mano, eu sou tão a Mônica de Friends, só que ao mesmo tempo eu sou muito o Chandler. Só que eu também sou muito Joey. E eu também sou muito a Rachel. E, na real, eu também sou muito a Phoebe. Eu só não sou o Ross. Mentira que eu sou um pouquinho o Ross também. E aí, eu ficava muito angustiada pensando em qual personagem de Friends que eu era, cara. Tipo, por que eu não posso ser minha própria pessoa? Por que eu não posso... Tipo assim, eu posso falar, nossa, mas eu realmente me identifico com a questão do Chandler de fazer piada porque não sabe lidar com assuntos desconfortáveis e foge de relacionamentos. Ou a mesma coisa com a Hermione, com a Annabeth, com a Katniss, tá ligado? Tipo, cara, calma. Eu realmente ficava profundamente incomodada porque eu não conseguia me encaixar em um personagem. Inclusive, eu gosto muito de... Eu tenho isso com os meus próprios personagens. Então, no Despertar dos Fantasmas, a gente tem a Saria, a Kira e o Eowyn. Eu não sei dizer com qual deles eu sou mais parecida. Porque os 3, eles têm aspectos muito importantes da minha personalidade. Tipo, a Saria, ela é chata pra caralho. No caso, não chata, mas tipo assim, é tipo eu, de ser meio insuportável. Não sei se vocês vão saber, é porque eu não consigo exatamente colocar em palavras, mas é uma pessoa muito ansiosa e que gosta de, tipo, ver as coisas certinho e que fica nervosa e que enche o saco dos outros, sabe? Porque é muito neurótica, assim, eu sou bem assim. O Eowyn, que ele é piadista e sem noção. A Kira, que é outra maluca. E ela é claramente uma líder e ela, tipo, é muito divertida. Ela vê a vida com muita diversão, apesar de ter acontecido tanta merda na vida dela. E eu ficava angustiada porque eu não sei dizer com qual personagem eu me identifico mais. Só que, caralho, não importa. Isso me incomoda muito, isso me deixa maluca. Porque eu realmente... Cara, o meu é MBTI, INFP. INFP, tá certo? Eu li aquele negócio, aí tinha certas coisas com as quais eu não me identificava e eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu lia, por exemplo, aquele Attachment Styles, não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal, inclusive. E aí eu me identificava com um, só que aí tinha um outro ali que tinha uma coisa que parecia comigo, eu ficava, meu Deus, meu Deus. Tipo, cara, calma, tá ligado? Calma. Você tem direito de ser a sua própria pessoa. O que eu acho, tipo assim, essas aesthetics são legais pra justamente nos inspirar às vezes. Então, a Clean Girl Aesthetics, por exemplo, ela, sempre que eu vejo esse tipo de vídeo, me dá vontade de ir na academia. E isso é um ponto positivo. Mas o ponto negativo é de, se, por exemplo, eu quisesse fazer um vision board de eu ser a Clean Girl Aesthetics. É como se, tipo assim, eu tivesse... É como se eu estivesse, tipo, cortando partes do meu corpo. Eu tô cortando aqui pra eu poder caber dentro dessa caixinha, então eu arranco o meu braço, eu corto metade da minha cabeça pra eu caber dentro dessa caixa, então todas essas coisas vão ficar do lado de fora e eu vou jogar fora, porque eu tirei elas do meu corpo. Foi um exemplo bem gore, esse, né, essa analogia, mas enfim. E eu sinto que a gente tem muita essa ansiedade de se encaixar nesses lugares, nessas definições, nesses padrões e tudo mais. Até mesmo... Eu já falei várias vezes aqui sobre as problemáticas de encaixe e de aceitação dentro da comunidade LGBTQIA+, né? Principalmente quando eu mencionei sobre a sexualidade, como muita gente da comunidade não aceita pessoas assexuais, enfim. Até isso, cara, a gente fica querendo se encaixar, e eu já tive muito esse problema com a sexualidade. Eu tenho muita certeza de que eu sou ace. Plena certeza. E eu falo que eu sou demi, mas até hoje eu fico pensativa se eu sou realmente demi, ou se eu tô mais na área cinza, ou se eu sou estrita. Parece que flutua, assim, sabe? Tipo assim, eu não tenho certeza. E não tem problema, não tem problema. As sexualidades
não são rótulos, não são caixinhas, não eram pra ser, se tornaram, mas não eram pra ser. Elas eram pra ser comunidades nas quais a gente se sente confortáveis, com as quais a gente se identifica e que a gente pode ser e que nós podemos ser nós mesmos. Só que elas viraram caixinhas e a gente tem que ser assim, assim, assado. Não devia ser assim. Então esse problema, ele tá circulando a gente faz tempo. E eu vejo implicações sérias no mundo real, sim. Na vida real, sabe? Eu acho que isso causa uma ansiedade desmedida. Às vezes você nunca percebeu isso, mas depois que eu comecei a perceber essas questões muito específicas na minha vida, eu comecei a perceber o quanto isso me causa ansiedade. E tipo assim, a gente tá na geração da depressão, tá ligado? E não é só porque ai, agora se pode falar, agora a depressão não é mais um tabu. Tipo, isso também, mas não é isso, cara. A gente tá na geração da depressão por milhares de outros motivos. Posso fazer um vídeo, tipo, comentando sobre isso, mas eu não sou psiquiatra, eu não sou nada, então eu só posso dar minha opinião, então não farei um vídeo sobre isso, na verdade. Porque isso não é questão de opinião, isso é questão de estudo. Tudo isso, 20 minutos de vídeo, pra eu chegar no tema real. Essa questão dos aesthetics, essa questão dos rótulos, das caixinhas, elas existem faz tempo, certo? Só que eu vejo que depois da pandemia, o que eram aesthetics, certos pontos do que eram esses aesthetics se tornaram quase que regras. Isso aqui, eu estou falando com um setor populacional muito específico. Então, se você chegou nesse vídeo, provavelmente você vai se identificar. A gente chegou nesse nível de padronização, mesmo depois de tanto tentar fugir do conservadorismo, de tradições antiquadas. Então a gente tentando, essa geração de jovens tentando ser autênticos e tudo mais, e tentar mostrar a sua verdade para o mundo, a gente desenvolveu isso a tal ponto que agora existem caixinhas. Ai, nós somos a geração transgressora. Em certos pontos, sim, mas no geral são caixinhas, são sempre caixinhas. A gente tem que escolher a nossa tribo. A gente se encaixa aqui, sei lá. Mas ao redor disso, sim, tem alguns pontos gerais, alguns pontos que todo mundo tem que seguir. E o ponto sobre o qual eu vou falar hoje é sobre melhorar. É sobre ser uma pessoa melhor. Então, por exemplo, eu sempre falo pra vocês, façam terapia. Façam terapia, façam terapia, façam terapia, façam terapia. Só que a terapia, hoje em dia, eu acho que a gente começou a olhar pra terapia como quase como um coach, como alguém que vai nos ajudar a ser pessoas melhores. E não é pra isso que o terapeuta serve não, tá? Não apenas a gente acha que, tipo, esses profissionais devem nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, a gente também acha que eles devem nos dar conselhos e nos falar como a gente deve viver a nossa vida. E não é assim. O terapeuta, ele tá ali pra te... É quase como um guia, pelo menos eu vejo assim. Agora eu estou entrando no campo de opinião, tá? Eu vejo que, pelo menos eu sinto, eu levo pra minha terapia essa ideia de que eu quero me entender melhor, eu quero entender certos comportamentos meus, eu quero entender como algumas coisas me afetaram, por que eu ajo desse jeito. E sim, dependendo da característica, como que eu posso melhorar. Mas, no geral, o terapeuta, ele tá ali pra, tipo, segurar sua mão e te ajudar. Porque na maioria das vezes, a maior parte dos insights que eu já tive na terapia, fui eu falando. E aí a minha psicóloga perguntando, não, mas por quê? Mas e isso? E aquilo? Sabe? Tipo assim, me incentivando a chegar naquelas conclusões. Porque ela não tá ali pra me dar a resposta. Porque ela não sabe a resposta. É meio doido quando a gente fala que, tipo assim, o meu psicólogo me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo. Não é verdade. Ninguém te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Às vezes você só tem muita dificuldade em se ouvir. Às vezes você não se sente confortável dentro do seu próprio cérebro e aí você precisa que uma pessoa te ajude a alcançar esses lugares. Mas no fim, quem vai alcançar isso é você, sozinho. Enfim, saí um pouquinho do assunto. Então, a terapia virou uma coisa quase obrigatória para essa geração do TikTok que quer hábitos saudáveis e que adora academia. Inclusive,
Eu fiquei muito pensativa recentemente por que as pessoas estão gostando tanto de ir pra academia, por que voltou esse boom da academia. Não sei se é só uma questão de corpos. Não acho que é uma questão só estética. Não acho mesmo. Apesar de, tipo assim, a questão estética, a questão de padrões permear a maior parte dos nossos comportamentos, principalmente envolvendo garotas, eu acho que deve ter alguma coisa. Eu sinto que tem alguma coisa. Eu tenho que pesquisar, cara, porque se pá, deve ter algum artigo científico falando sobre isso. Mas eu sinto que tem mais coisa sobre isso. Enfim, eu tô falando sobre essas pessoas, sobre esse seleto grupo que ouvem podcasts e gostam da Emma Chamberlain e que estão tentando se entender melhor, estão tentando ter hábitos mais saudáveis, que muitas vezes têm depressão, ansiedade e algumas questões psiquiátricas também, mas que eles têm noção disso e que eles tentam se tratar e que tentam ficar melhor. Ou às vezes nem ficar melhor, mas às vezes buscam realmente uma melhor qualidade de vida e que sabem que passar muitas e muitas horas no TikTok por dia não é um comportamento tão saudável e que, tipo assim, vem esses vídeos de rotina e de histeria que, tipo, tem vontade de melhorar. É isso que resume esse grupo populacional que eu estou me referindo. Gente, se minha voz estiver estranha é porque eu tô com muita alergia, tá? São pessoas que querem melhorar. E aí que tá o problema. Em meia hora de vídeo eu chego no que eu queria falar. O problema tá justamente nessa questão da gente querer melhorar. E esse grupo, de novo, acredita que a terapia é um passo essencial. Você não pode pular a terapia, você não pode ignorar a terapia. Eu sempre falo, tipo, façam terapia, façam terapia, façam terapia. Só que eu tenho muitas amigas, por exemplo, que não estão fazendo terapia, que já me falaram, Malu, eu não sinto que eu estou num lugar bom da minha vida pra fazer terapia. Eu não acho que eu ia conseguir. E isso é completamente válido. Eu acho que, lógico, a gente tem que tentar se entender. Será que você realmente não tá num lugar bom o suficiente? Tipo, você não ia se sentir confortável fazendo terapia ou você só tá com medo de fazer terapia, sabe? Porque isso acontece muito. Mas, por exemplo, eu comecei a fazer terapia quando eu era criança, lá quando meus pais se divorciaram, aí depois eu fiz um pouquinho no fundamental, um pouquinho no ensino médio. E aí, na pandemia 2020, eu voltei a fazer, fiz por alguns meses. E aí eu parei, e aí eu voltei de novo agora em 2022. Nessa minha terapia da pandemia, eu terminei com a minha terapeuta, né, a certo ponto, porque eu vi que não tava mais funcionando, não tava mais dando certo. E eu não fui atrás de outra terapeuta, não fui atrás de outra psicóloga, porque cara, não ia dar, porque eu não me sentia pronta pra me abrir daquele jeito com outra pessoa. E foi uma época em que realmente, cara, não era pra fazer terapia. Eu acho que talvez se eu tivesse feito terapia, eu estaria bem. Eu não tô falando que seria algo negativo, mas eu tô falando que não é um problema eu ter escolhido não fazer terapia naquela época, sabe? E aí, em 2022, aconteceram algumas coisas muito específicas e eu vi que era hora de eu voltar pra terapia. Então eu acho que é completamente válido a gente sentir que não é hora da gente fazer terapia e tudo mais, mas no geral, façam terapia. É muito bom, faz muito bem. Mas o que acontece? A gente tá fazendo terapia porque a gente quer melhorar. Só que aí, o que você quer dizer como melhorar? Eu sinto que na maior parte das vezes, a gente quer dizer, eu quero melhorar como pessoa. Eu quero ser um ser humano melhor. Então eu quero, tipo, aprender a identificar essas minhas falhas, essas minhas questões específicas e conseguir enxergar e conseguir, tipo, melhorar. E conseguir contornar essas falhas e me tornar uma pessoa melhor. Isso é um propósito muito nobre. E eu acho que isso também nos transforma em pessoas mais empáticas, em pessoas mais gentis, em pessoas que muitas vezes se forçam um pouco a sair desse egocentrismo. Então, tipo assim, será que eu não tava errado nessa situação? Será que às vezes não foi bem assim? Calma, deixa eu olhar como se eu fosse essa outra pessoa. Se eu estivesse no lugar dela e alguém tivesse feito o que eu fiz com ela, como que eu reagiria? Eu sei quais foram as minhas intenções, mas será que o que eu fiz, o meu ato concreto, realmente foi algo bom? Será que esse meu comportamento não é autodestrutivo? Às vezes esse meu comportamento machuca as pessoas perto de mim? Às vezes esse meu comportamento só afasta as outras pessoas? Será que, tipo, esse padrão repetitivo aqui na minha vida não é uma questão que tenho que resolver? Então, às vezes, a gente fala muito de, eu atraio
gente podre. Então, mas será que você atrai? Ou você tem algum comportamento repetitivo que busca essas pessoas, talvez? Enfim, só questões assim. Então, é muito esse pensamento de tipo, eu vejo isso como positivo, no geral. Então, a gente tá querendo mudar, a gente tá se tornando mais empático e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, isso só nos causa mais ansiedade. Então, eu não tô falando que a gente tem que ser individualista. Jamais. O que eu tô falando é que a gente começa a se destroçar, a gente começa a se machucar muito, porque a gente fica procurando esses nossos erros e a gente se tortura muito por esses erros. E ainda mais, quando a gente leva esses erros pra terapia, a gente não consegue resolver eles. Porque certas coisas vão levar anos para serem resolvidas. Certos defeitos, certos erros vão levar anos e certas coisas nem são capazes de serem resolvidas, não vão ser resolvidas. Então, a gente fica se destroçando. A gente se trata mal. Nós paramos de nos tratar com carinho como seres humanos e aí fica tipo assim, a gente se coloca ali num alvo, a gente se olha ali no espelho e fica encontrando, a gente fica examinando minuciosamente onde estão os problemas. Então, olha aqui como você é o erro. Na verdade, você é o problema. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Ao mesmo tempo que eu acredito que a gente tá numa geração cada vez mais egocêntrica de... eu vou priorizar a minha saúde mental, então isso quer dizer que eu posso ser um grosso filho da puta escroto com outra pessoa. Ao mesmo tempo, essa geração convive com a geração que está se culpando por literalmente tudo. Literalmente tudo. É uma geração que tá se machucando e que tá vendo tudo isso que acontece ao nosso redor como se fosse nossa culpa. É a geração do anti-hero. Por que vocês acham que anti-hero ficou número 1 por meses e meses e meses? Porque a gente tá se machucando. Porque a gente não tá se tratando com carinho. Então, I'm the anti-hero. E às vezes, outra questão é também como a gente acha esses erros, a gente procura esses erros, a gente enxerga esses erros. Só que, mas errar é humano. Mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não preciso tratar os meus erros agora, eu não preciso tratar os meus defeitos. Isso é outro problema. Tem muitos problemas, tem muitas camadas nesse assunto, entendeu? É porque eu lembrei de uma pessoa específica aqui, mas enfim. Que eu não vou mencionar. Porque assim, se você sabe que você comete erros muito específicos e você tem orgulho de falar que você comete esses erros que possivelmente afetam outras pessoas, não é histérico ser um anti-hero, tá? Nessa questão específica. Enfim. Então, a gente tá se torturando muito pra encontrar esses nossos erros com a justificativa de que a gente quer melhorar. Só que às vezes, cara, não é isso que você precisa agora. Isso é uma questão que você vai resolver, você precisa se entender, você precisa pensar. Por isso que eu digo, começa um diário, porque pra você começar a se entender melhor, pra também conversar com seu psicólogo, tá ligado? A gente sempre tá procurando esses erros, a gente tá sempre procurando esses problemas e nem sempre é saudável. Eu acho que é muito importante a gente saber reconhecer quando a gente tá errado, a gente saber reconhecer quando a gente tá machucando outras pessoas, porque nós vamos machucar outras pessoas, vamos ser o errado em algumas situações. A gente vai fazer coisas das quais a gente se arrepende profundamente, mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa se tratar com um pouquinho mais de carinho. O mundo já tá muito concentrado em bater na nossa cara com um martelo. Aí você vai lá e você entrega o martelo para as outras pessoas, tá ligado? É isso que a gente tá fazendo com essa ideia, com essa justificativa de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar a clean girl, de se tornar tal aesthetic, de se encaixar em tal lugar. A gente tá querendo melhorar, só que a gente esquece que melhorar não pressupõe que você era uma pessoa horrível. Se a gente tem dois extremos aqui, tipo, a sua pior versão e a sua melhor versão, às vezes você tá aqui e você quer chegar aqui, você quer chegar na sua melhor versão, e aí você dá um passo pra frente e você olha pra essa sua versão que tava bem aqui, muito perto da sua melhor versão, e você trata ela com maldade, você não trata ela com carinho. Ou você olha pra si mesmo e você tá muito perto da sua melhor versão, só que você ainda não é a sua melhor versão, então você se tortura por isso, você se trata mal por causa disso. Porque você ainda não chegou lá. Só que, cara, você tá muito longe de qual era a sua pior versão. Então, sim, a gente sempre precisa procurar melhorar. A gente precisa saber reconhecer quando a gente tá errado. A gente não pode continuar
nesse mundo individualista e extremamente egocêntrico no qual a gente vive. A gente tem que se esforçar pra mudar isso e pra sermos, talvez, as exceções. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa de querer melhorar, a gente se trata muito mal. A gente esquece de que a gente tem que se tratar com carinho. Cara, você tem que estar confortável com quem você é. Porque, tipo assim, dentro da sua cabeça, nesse lugarzinho aqui, tem que ser um lugar confortável. Na maioria das vezes não é. Pra mim, por exemplo, não é. Eu tenho ansiedade. Eu tenho depressão. Às vezes é um lugar extremamente assustador. Mas eu consigo conviver comigo mesma. Justamente a minha ansiedade, a minha depressão, eu estou o tempo inteiro aqui falando pra mim, tipo, maltratando essa minha versão aqui, sabe? Essa minha pessoa atual. Só que isso vai virando uma bola de neve, sabe? Então, de novo, é uma coisa que a gente tem que tratar, por exemplo, na terapia. É uma coisa que a gente precisa entender, porque a gente precisa começar a se tratar com mais carinho. Faz sentido? Enfim, eu acho que esse vídeo já tá muito longo. É um assunto... Eu poderia continuar falando aqui, mas eu acho que já tá muito longo e eu acho que eu já consegui falar o que eu precisava falar. Eu quero muito saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Às vezes vocês têm alguma coisa pra acrescentar, alguma coisa que vocês discordam. Então, fiquem à vontade, comentem tudo que vocês pensaram, seus pensamentos, suas reflexões e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar também sugestões de próximos vídeos, papos pra gente conversar, pra gente refletir. E é isso aí, gente. Se tratem com mais carinho, ok? Beijinhos!